Mais um bloco do REMA, rotinas de EPROC para magistrados. Já avançamos bem, já avançamos consideravelmente e no bloco anterior eu falei da possibilidade de assinatura de minutas utilizando a tela consulta processual detalhes do processo. Não recomendo porque será uma assinatura de uma minuta por vez e essa forma de trabalho para o cartório, para a secretaria, traz alguns problemas que travam a fluidez da produção das minutas. O recomendável é a tela minuta área de trabalho, porque ela possibilita um ganho de tempo e uma fluidez maior no trabalho do juiz, que consiste na conferência de minutas e nos seus desdobramentos, assinatura, devolução e edição. A consulta processual detalhes do processo ela é recomendada em casos muito pontuais. E tão pontual que eu digo somente quando é necessário produzir uma minuta. O magistrado tem que produzir ele próprio uma minuta do zero. Nesses casos eu vejo aí a efetividade dessa tela. Mas se ele trabalha com assinatura em larga escala, a tela minuta área de trabalho é a mais recomendada. Se por um lado a tela mais recomendada para o magistrado é a tela minuta área de trabalho para assinar várias minutas ou um lote de minutas, para o servidor o recomendável é a produção de minutas padronizadas repetitivas por meio da tela movimentação em bloco, e lá produz minutas em lote. O servidor produz minutas em lote e o juiz assina minutas em lote, assim a produção dispara. Então, falei da consulta processual detalhes do processo. Para concluir o painel do magistrado no essencial para começar o relatório geral. Vou aqui para o painel. Vamos ao relatório geral. Já ouvi perguntas de magistrados: como controlar os processos que estão conclusos para mim? Como verificar o tanto que eu já produzi? Como verificar o tanto que eu já produzi? E como controlar prazos de processos parados? Existe uma telinha no EPROC, existe uma telinha no EPROC com o mesmo nome desse painel, relatório geral. Então, o magistrado, ele pode clicar aqui no título relatório geral e ele fechou, eu passando vergonha aqui ao vivo. O usuário vem aqui no menu, o magistrado vem no menu e procura pela tela relatório geral. No curso de telas comentadas, eu explico essa tela. Talvez a cara da tela seja a versão antiga, mas o que mudou foi a cara. A essência é a mesma. Nessa tela relatório geral, alguns campos são muito úteis aos magistrados já no começo do seu trabalho no sistema e os servidores que forem auxiliados no uso do sistema. Tem alguns campos aqui muito importantes. Primeira pergunta que o juiz faz: como saber quais processos estão conclusos para mim? Não sei se a frase ficou boa ou bonita, mas eu já estou meio cansado, confesso. Então, o juiz quer controlar, o juiz quer saber os processos conclusos. Vamos lá. Note antes que nesse perfil aqui, eu vou aqui voltar para o painel do magistrado. Note que este perfil desse magistrado hipotético,
ele não tem nenhum relatório ainda salvo. Então vamos supor que você é um assessor e vai criar relatórios para o seu juiz. Então, na situação, você informa conclusão. Então, na situação, você informará conclusão e você pode especificar o tipo de conclusão. Então, vamos aqui. Bom, tá aqui, eu sabia que eu não estava tão maluco. Então, informe a conclusão. O juiz deseja saber os processos que estão conclusos para despacho e decisão. Esse é o primeiro passo. O levantamento pela situação. É muito importante também saber a situação. Lá na playlist MOP, Movimentação Processual no EPROC, eu explico sobre situação. Então, eu já informei a conclusão. É o que o juiz quer saber, os processos que estão conclusos para ele. Depois, o juiz vai selecionar o juízo ao qual ele é vinculado. Informe o juízo ao qual o juiz é vinculado. Então, preenchendo o campo da conclusão, informando que você quer saber os processos que estão conclusos para despacho, e informando o juízo ao qual o juiz é vinculado, você já tem aí um relatório de processos conclusos. E se você quiser um relatório ainda mais detalhado, venha na classe. Cadê a classe? Estou fazendo bobagem aqui. Dê um Ctrl F. Venha na classe. Bom, a classe é que essa tela teve uma mudança e eu estou passando vergonha ao vivo. Venha na classe do processo. Está aqui a classe do processo. E informe a classe que você deseja. Execução de título extrajudicial. Então já temos um relatório de processos conclusos para o juízo X nos processos. Eu informei aqui errado, deixa eu digitar certo de novo. Extra, execução de título extrajudicial. Então, os processos que estão conclusos para o juízo X, nos processos de execução de título extrajudicial. Você já preencheu os campos, clique em consultar. O sistema vai fazer a pesquisa. Dei um pause, voltei, levou um tempo. Fiz o levantamento dos processos que estão conclusos para o juiz. O sistema me informou que são 15 processos que estão com conclusão aberta para o juiz nesse momento. Feita a consulta, se eu quiser ter esse relatório sempre à minha disposição, sem precisar ter que preencher o formulário toda vez do zero, bastará ao juiz ou seu assessor clicar no mais para adicionar a preferência e dar uma descrição à preferência. Processos, conclusão, decisão, processos, conclusão, decisão, juízo substituto, ou também é possível colocar, se desejar, nome, conclusão, decisão, nome do juiz ou do juízo e conclusão, decisão, nome do juiz. Então, e a classe, execução de título extrajudicial. Exibir no painel inicial, o juiz marca exibir no painel inicial e clica em salvar. Agora vamos verificar se esse relatório, essa configuração de relatório ficou salvo. E verificamos que o relatório que o juiz deseja para controlar os processos que estão conclusos para decisão, o relatório bonitão, está aqui salvo em nome do juiz, a classe, o nome do juiz,
que indicando que são processos com conclusão para decisão. Então, veja, o juiz pode contar com relatórios acessíveis a um clique por meio da tela Relatório Geral. Então, basta ao juiz ou seu assessor vir à tela Relatório Geral, ele vem à tela Relatório Geral, ele vem à tela Relatório Geral e aqui ele preenche os campos que ele deseja, ele preenche os campos que ele deseja, salva a preferência e assim ele pode criar vários relatórios, levantando várias informações que sejam úteis ao seu trabalho. Se o juiz quiser um relatório de processos parados, ele pode preencher os campos, os demais campos do formulário, vir aqui nesse campo, informar o número de dias de um processo parado, e ele pode montar um relatório de processos parados a dias que sejam da competência dele. Se o juiz quiser montar um relatório de minutas que estão penduradas e não foram juntadas ao processo, ele pode montar um relatório. Ele pode montar relatório de processos por nível de sigilo. A recomendação que eu dou é leia o campo, leia a tela relatório geral, fique familiarizado com os campos e depois é só brincar de Lego, encaixar as diversas possibilidades de relatório de campos e montar diversos relatórios. Quem é de execução e verifica que tem devedores contumazes pode montar relatórios de grandes devedores. Essa tela é uma tela importantíssima. Destacam aqui então os relatórios para controle de conclusão e o relatório de processo parado, o relatório de minuta pendente, relatório de nível de sigilo, relatório de processos por localizador. Fica a gosto e de acordo com a criatividade do juiz. Muito, dá para montar muito relatório aqui nessa tela, relatório geral. Eu lá ia me esquecendo, deixa eu me verificar aqui. Uma informação aqui na situação. O juiz ele pode então verificar os processos com conclusão aberta para despacho, decisão ou sentença. Então, eis aqui formas de controle, aqui em situação, o controle de processos conclusos e o controle de processos parados e de minutas que não foram juntadas ao processo e foram esquecidas. Para terminar as informações relativas a informações que os juízes costumam perguntar, uma outra informação importante. Eu disse que os juízes podem levantar informações sobre a sua produtividade. Só que a produtividade, o juiz não acompanha por relatório geral. Sabe onde o juiz acompanha a produtividade? Você já viu essa tela. É lá na área de trabalho. O juiz que quiser saber a sua produtividade, ele vai à tela Minuta Área de Trabalho. E nessa tela, ele vem ao status. Ele vem aqui em status. Vou dar um zoom. Sendo que meu mouse já está morrendo. Ele vem aqui, meu mouse já morreu, estou no teclado, que não é tão, do notebook, que não é tão bom. Não, ainda tem um restinho aqui de bateria. Então,
O juiz que deseja saber a sua produtividade, aqui no EPROC, ele vem em status, e o status que ele deseja é o anexada ao processo. Ele informa o status anexada ao processo. Depois que ele informa o status anexado ao processo, ele pode separar despachos, decisões e as sentenças. Então, um juiz que quiser acompanhar o número de sentenças que ele fez, ele informa o status anexado ao processo e informa que ele quer saber quantas sentenças já foram anexadas. O juiz também vem no campo assinante efetivo e informa o seu nome. Ele quer saber quantas minutas foram anexadas ao processo, porque elas foram assinadas. Minuta anexada, na boa parte das vezes, é sinônimo de minuta assinada pela mesma pessoa. Ele informa o seu nome. Ele ainda pode separar. Ele pode separar pela classe, ele pode separar pela classe, execução de título extrajudicial, ele informa pela classe e deixe-me ver aqui mais um campo aqui, que não é um relatório do meu dia a dia, e o juiz pode definir o período de apuração, ele pode acompanhar a sua produtividade, se ele desejar, ele pode, ao longo dos anos, 24, 23, 22, a produtividade de acordo com a data da ação, a data da distribuição. Ele vai, ao longo dos anos das ações que foram distribuídas em 24, 23, 22, 21, 20, ele pode montar. Aí ele pode fazer um controle de quantas minutas ele já produziu, ou ele, se ele não quiser, não precisa especificar a data, e aí ele verifica quantas minutas que ele assinou foram anexadas ao processo. Então vamos fazer aqui minutas de sentença anexadas ao processo pelo assinante efetivo X nas ações de execução de título extrajudicial. Preencheu, manda consultar. Levou um tempo, tive que fazer umas correções aqui, mas recapitulando. Se informar no EPROC o status anexada, informar o tipo de documento, no caso sentença, indicar o, o assinante, indicar o assinante. O período é importante, porque se não delimitar o período, ele vai puxar tudo que já foi feito e dependendo, vai ficar muito pesada essa pesquisa, esse relatório ele vai demorar muito, então é importante delimitar pela data de criação da minuta, estabelecida aí por meses ou por anos, preenchido e, após clicar em consultar, o usuário obtém a resposta. Obtida a resposta, o usuário vem em salvar nova preferência e aí ele informa o nome da preferência. Sentenças anexadas ETE 2025, que foram as sentenças assinadas por esse juiz. Aí uma dica, ele pode salvar essa pesquisa, mas não colocar exibir no painel inicial, se ele não quiser, se ele quer saber o número, mas não faz questão que ela fique no painel. Ele pode então não marcar exibir no painel inicial, mas salvar a preferência, a ação preferencial do mesmo jeito. Se ele não marcar, ela não vai aparecer aqui, ela não vai aparecer aqui nessa faixa de minutas, mas o juiz poderá vir em minutas, área de trabalho, selecionar
sentenças anexadas até 2025, consultar e aí verificar a quantidade de sentenças que ele produziu num determinado período do ano e por aqui ter uma ideia da sua produção. Então, o juiz pode tanto controlar processos com conclusão aberta em relatórios, o juiz pode controlar os processos que estão conclusos. Nesse momento, ele tem 15 processos com conclusão de decisão aberta. E no subpainel das minutas, ele pode controlar a sua produtividade além da sua fila de assinatura. Então, sobre o painel do magistrado, eis as informações mais relevantes aí para o começo de atividades. Até o próximo vídeo.